Sua mente pode ser sua maior inimiga. Se toda vez você se coloca para baixo, só ressalta os seus defeitos, se sabota, temos aí uma pessoa que não se valoriza. Neste vídeo eu vou te contar da onde provavelmente vem essa tendência a se desvalorizar e te passar técnicas para você incentivar esse amor próprio. Eu sou a psicóloga Carolina de Almeida. Nesses 9 anos de profissão eu já atendi mais de 3.000 pessoas. Sou especialista em terapia de casal e família e terapia cognitivo-comportamental. Se interessou por esse assunto? Então me acompanhe até o final desse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você não se valoriza. É uma pessoa que deve se colocar em situações muitas vezes até humilhantes porque não tem amor próprio. As crenças negativas são demasiadas. Você se sente burra, ou você se sente feia, ou você se sente insuficiente, ou você se sente incapaz. São tantas crenças negativas sobre si mesma que os prejuízos são imensos. E eu vou falar nesse vídeo sobre esses prejuízos para você refletir e você realmente entender o quanto você precisa mudar a forma que você se enxerga. Você não merece se desvalorizar. E a partir do momento que você não se valoriza, o comportamento do outro acaba muitas vezes sendo reflexo daquilo que você emana. Então me escuta com atenção. Normalmente, essas crenças, que são as crenças negativas, as crenças disfuncionais, ou seja, que não funcionam a nosso favor, se formam desde que a gente é pequenininha. Essas crenças acontecem a partir de experiências negativas, da forma que a gente internaliza essas experiências e do quanto no transcorrer da vida a gente vai reforçando esses pensamentos automáticos que se formam a partir dessas experiências. E são pensamentos automáticos sabotadores, são pensamentos negativos que muitas vezes, ou praticamente todas elas, nos prejudicam, nos trazem resultados que são ruins. E a gente precisa entender quais são esses pensamentos automáticos negativos para entender quais são essas crenças que a gente tem sobre nós mesmas, para trabalhar em cima dessas crenças, questionando o quanto elas têm sentido ou não. Porque muitas vezes são verdades absolutas que a gente carrega e que, na verdade, não existem evidências de que aquilo é real. Ou não existe um motivo real para a gente acreditar naquilo. Sabe aquela questão de que a gente vai mudando no transcorrer da vida da gente e, às vezes, narrativas, discursos internalizados lá atrás já não nos vestem mais. Mas a gente continua carregando isso e reforçando esses pensamentos tão ruins sobre nós mesmos. Acredite na força do seu interior e do quanto ela pode te transformar. E quando eu falo isso, é porque tem muitas questões aqui nessa mente que a gente pode estar sim e deve estar trabalhando, se questionando para transformar, para realmente se conectar com uma pessoa que se valoriza, com a nossa versão que sabe o nosso próprio valor. Por trás de tanta crítica tem uma pessoa que sofre. A gente precisa se conectar com essa criança interior que sofreu lá atrás, que teve essas experiências, que desenvolveu essas crenças e foi reforçando essas crenças na vida adulta, para questionar isso e ver o quanto isso não faz mais sentido. Tem um vídeo que eu fiz, que é um vídeo duro, mas um vídeo necessário, que se chama Eu Me Odeio. Eu vou deixar esse vídeo aqui, depois você assiste, porque ele também traz essa reflexão sobre como a imagem que a gente tem da gente reflete muito da forma que a gente trata a si mesma. E o quanto isso acaba contaminando a nossa vida e o quanto a gente acaba tendo tanto prejuízo, tanta tristeza, tanto sofrimento envolvido por não se valorizar. Um ponto aqui é muito importante. Como você se enxerga, muitas vezes vai afetar como o outro te enxerga e vai afetar a forma como tu te coloca no mundo, nas oportunidades que tu não busca ou que tu abdica, nos relacionamentos que tu acaba te envolvendo por se sentir menos, tu te coloca em relações que são relações ruins. Muitas vezes você quer relações boas, mas você acaba não se tratando com atitudes positivas, você não se acolhe, você não se
ama e você quer encontrar alguém que faça isso por você, ou você quer alguém assim, mas você própria não faz isso. Então o outro vai acabar refletindo aquilo que tu transmite. É importante ficar atenta a isso. Tudo que eu quero é um relacionamento sério e seguro. E muitas vezes a própria pessoa não se leva a sério. Conta pra mim, tu te leva a sério? Tu te respeita como pessoa? Tu investe em si mesma? Mas tu espera que o outro faça isso, sendo que você não faz isso por si mesma. Não fique colocando no outro uma responsabilidade que é especialmente sua. Trabalhe essas crenças negativas. Na psicoterapia, existe a tabela de pensamentos automáticos disfuncionais, que a gente registra esses pensamentos negativos disfuncionais sobre nós mesmas e a gente vai trazendo situações que eles aparecem, as emoções que a gente sente quando esses pensamentos aparecem, e a gente busca alternativas para diminuir a intensidade desse pensamento ruim e dessa emoção. Então, dentro do processo psicoterapêutico, a gente consegue sim trabalhar essas crenças negativas. Ficar se culpando, remoendo pelos erros do passado também não vai ser um incentivo para se valorizar. Se você errou no passado, aprenda com isso. Olhe para trás como uma forma de aprendizado. Se perdoe, esclareça aquilo que precisa ser esclarecido, alinhe o que precisa ser alinhado, mude o que ainda dá para mudar, ou entenda que, se de alguma forma não dá para voltar, aquilo lá serviu de alguma maneira para a construção da sua história e para daqui para frente você não repetir. Ficar se remoendo e se culpando só vai fazer você se desvalorizar ainda mais e se sujeitar a questões que são questões ruins para você porque você acha que não merece mais. Eu quero que você se questione o quanto essas crenças, elas se comprovam. Quais são as evidências, o que acontece que você é de fato burra, o que é você de fato é uma pessoa incapaz, ou que de fato você é uma pessoa horrível. Quais são as evidências de que isso acontece? Ou será que não está aqui na sua cabeça e nas suas distorções? Só lembrando que autoestima é o valor que a gente dá para si mesmo. Então, o quanto essa autoestima está comprometida de fato aí. Tem uma frase que eu gosto muito que é: faça por você e construa por você também. Muitas vezes a gente acaba construindo, fazendo, se doando para o outro e esquece de investir na gente. E isso, como consequência, traz a sensação de autovalidação, isso incentiva a nossa autoestima, porque a gente tem os nossos projetos, as nossas conquistas. Se conecte com a tua história, olhe para tudo que você já construiu, que você já conquistou nesses anos de vida, olhe com carinho, abrace a si mesma em situações da vida que você sentiu que faltou esse abraço, esse acolhimento. Pare de se julgar tanto e se abrace mais. Valide aquilo que você fez de bom. Não foque somente naquilo que você se arrependeu de ter feito ou fez errado. Se serviu de aprendizado, serviu para alguma coisa. Se você pode fazer diferente daqui para frente, faça. Outro ponto muito importante que tem a ver com se valorizar é dar limite, sim. Falar não em alguns momentos. Nem sempre a gente vai querer fazer, aceitar certas coisas. E dar limites é uma forma de se respeitar, é uma forma de se valorizar e de entender que aquilo não tá bom para mim ou aquilo não vai ser possível nesse momento. As pessoas precisam entender que você tem limites. Então, dizer não é uma bela maneira de você se valorizar como pessoa que tem as suas vontades e as suas necessidades também. Olhar para dentro não é fácil. A gente sabe que na nossa história existem feridas emocionais que acabam acontecendo em função dessas experiências ruins. A gente precisa olhar para essas feridas com carinho. Mas a gente também precisa entender que as consequências dessas feridas podem ser, sim, essa visão distorcida, negativa da gente, uma visão que nos coloca para baixo e não uma visão que nos incentiva e motiva a se desenvolver, a, enfim, se tornar cada vez um ser humano que a gente admire e que a gente queira por perto, né? E não fique tentando preencher certos vazios na companhia de pessoas que nem nos fazem bem, mas porque a gente próprio não está se fazendo bem. Então, o autoconhecimento é fundamental, trabalhar essas crenças, se permitir destacar as suas qualidades, fale sobre elas, fale em voz alta, conte a sua história, escreva a sua história, questione essas crenças, busque as evidências, converse com pessoas que você confia e com pessoas que te fazem bem, como elas te enxergam positivamente. Essas trocas são fundamentais. Troque consigo mesmo e troque com os outros, mas trocas significativas. E faça terapia.
Existem várias possibilidades de fazer terapia, vários recursos dentro da terapia. Procure ajuda. A gente se valorizar, a gente validar quem a gente é fundamental para a gente conseguir viver essa vida de uma forma digna e com amor.